Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um tema muito comum do consultório de psiquiatria, que é o tratamento dos transtornos relacionados ao uso do álcool, né? Dependência pela bebida alcoólica. É um tratamento que deve ser feito idealmente na modalidade multidisciplinar. Então não basta só o acompanhamento psiquiátrico, é necessário o acompanhamento psicológico, é necessário muitas vezes atividades de terapia ocupacional que possam dar subterfúgios para que o paciente melhore aquela condição de alcoolismo que ela vem desenvolvendo, seja durante um período curto, um período prolongado de tempo, para que seja alcançado o sucesso terapêutico. Eu costumo dizer aos meus pacientes que todos aqueles que possuem algum tipo de dependência, de adicção, que elas são profundamente apaixonadas pela substância que elas consomem. No caso do álcool, essa relação acaba sendo muitas vezes facilitada pela própria aceitação social que o álcool tem e muitas vezes o seu consumo exagerado acaba sendo naturalizado, como se fosse menos danoso do que, por exemplo, o uso de outras substâncias. Mas acaba que o paciente começa a gerar algum tipo de parceria, de relação com a substância, que acaba preenchendo um vazio e não permitindo que ele consiga lidar com essas emoções que estão abaladas, que estão sendo ali tamponadas em relação ao álcool. A parte do tratamento farmacológico do álcool, ela é dividida em você tratar, no primeiro momento, a síndrome de abstinência, ou evitar que ela aconteça, que é uma síndrome caracterizada por um forte desejo de consumo da substância. Muitas vezes o paciente tem sintomas físicos intensos, como tremores, sudorese. Então a gente tenta mitigar o aparecimento desses sintomas com o uso de benzodiazepínicos. Idealmente, benzodiazepínicos de longa duração, como por exemplo o diazepam. Além disso, a associação com outras classes medicamentosas, como antidepressivos e antipsicóticos, acaba sendo importante para você trazer um estofo maior para essa parte de humor do paciente, que muitas vezes se encontra profundamente deprimido, no caso do uso de antidepressivos, e também no caso do uso de antipsicóticos, para você diminuir o pensamento, a fixação que o paciente tem em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Posteriormente, a gente entra na fase de tratamento de manutenção. E aí, esse tratamento de manutenção tem como principal objetivo a gente garantir que o paciente não vá recair no uso da substância. Um outro medicamento que a gente utiliza muito nessas situações é a naltrexona, que é um antagonista parcial dos opioides e que pode frear esse desejo que o paciente tem pelo uso do álcool. Então a gente tem algumas estratégias terapêuticas, cada caso é um caso, mas o tratamento da crise e posteriormente o tratamento de manutenção acabam sendo as etapas naturalmente seguidas para que a gente consiga ajudar um paciente que sofre de alcoolismo e que precisa romper essa relação de dependência química, mas também afetiva que ele possui com a substância. Se você tiver mais alguma dúvida em relação ao tratamento do alcoolismo na psiquiatria, pode me chamar no direct, que eu vou ter um prazer enorme em tirar as suas dúvidas. Um abraço.